Mais Inclusão, um programa radiofónico que compartilha histórias inspiradoras para transformar a consciência da sociedade moçambicana em relação aos direitos das pessoas com deficiência. Mais Inclusão, do Rovuma Maputo, do Zumbo Índico. Ouvinte, cordiais saudações. Está no ar o seu programa Mais Inclusão, uma produção de Ibrahim Produções Limitada. Está na vossa companhia Amina Chakami na apresentação, Abdulrahman Ibrahim na edição e João Ângelo nos cuidados técnicos. Voto de uma ótima escuta. Mais Inclusão. Atenção estudantes, pais e encarregados de educação. Em 2026, a Papelaria Académica Limitada tem tudo o que você precisa para o sucesso escolar. Temos livros da primeira à 12ª classe, livros para vários cursos do ensino superior, pastas para todas as idades, materiais escolares e de escritório, além de computadores e impressoras de alta qualidade a preços acessíveis. E porque a educação é para todos, apostamos na inclusão da pessoa com deficiência visual. Placas e punções para a escrita em braille, bengalas, relógios falantes, jogos de cartas e xadrez em braille, tudo a preços acessíveis. Visite-nos na cidade de Maputo, na Baixa da cidade, Avenida Samora Machel, número 12, ou na Avenida Eduardo Mundiane, número 908. E na cidade da Matola, estamos na Rua da Rádio Moçambique, número 411, próximo à Mesquita Hanza. Contatos 21 32 05 99. E-mail papelariaacademica@gmail.com. Papelaria Académica Limitada, concentrada no presente, pensando no futuro. O programa Mais Inclusão conta com o apoio da TV Surdo. Estimado ouvinte, pode acompanhar esta e outras notícias nas nossas redes sociais, Facebook e YouTube. Para isso, basta pesquisar por Mais Inclusão e fazer a sua subscrição. Nesta edição, vamos abordar sobre a problemática da lepra. Acompanhe a entrevista do diretor nacional da Missão contra a Lepra em Moçambique, Pedro Safarão, cedida pela RM, em que este fala sobre os desafios relacionados a esta doença. Mais Inclusão. Diretor, a lepra é uma doença infecciosa causada por uma bactéria que afeta a pele, nervos, olhos e nariz. Hoje, igualmente, celebra-se o Dia Mundial das Doenças Tropicais Negligenciadas. Por que esta acumulação destas duas doenças, portanto, a celebrar-se hoje? A lepra, durante muito tempo, foi uma doença que até hoje carrega, mesmo com avanços médicos significativos, continuamos a vivenciar o estigma, a discriminação, o preconceito em relação a pessoas atingidas pela lepra, em relação à própria doença. E arranjou-se uma data que é de reflexão, de chamada de atenção, principalmente, por exemplo, o lema deste ano, a nível mundial, sobre a lepra, é que a lepra é curável, o real problema, os reais desafios é o estigma. Então, ter uma data específica mesmo para a gente parar, todos refletir sobre a doença e principalmente olhar para aqueles que são os principais constrangimentos que fazem com que essa doença continue entre nós. Moçambique é um dos países com muitos casos de lepra. A nível mundial está em 5º lugar, a nível da África está em 2º lugar. Então, uma data específica mesmo para consciencialização das comunidades, dos tomadores de decisão, mas também é uma oportunidade para as pessoas atingidas pela lepra trazerem a sua voz, chamar a atenção às famílias para não discriminarem as pessoas, não ao estigma, para que as pessoas tenham acesso e principalmente dizer às pessoas que a lepra trata-se, tem cura e que o tratamento é gratuito aqui em Moçambique.
Muito bem, diretor, a indicação é que em 2007, 2008, o país declarou que estava erradicada esta doença e nos últimos anos há relatos de ressurgimento de novos casos da lepra em algumas províncias do país. Qual a descrição da situação atual da lepra em Moçambique e quais são os desafios neste momento? Realmente, em 2008, nós declaramos a eliminação, não a erradicação. Eliminação é quando a taxa de contaminação e transmissão de pessoas atingidas pela lepra baixa para menos de um caso em cada 10 mil habitantes. Nós, na altura, conseguimos esse desiderato e decidimos, como país, eliminar. Mas, durante o processo, nós não erradicamos, eliminamos. Significa que devia ter havido ainda algum investimento para continuar a reduzir a transmissão, controlar e a vigilância. E, nesse aspecto, falhamos. E os casos voltaram a ressurgir. Hoje somos um país endêmico, temos cerca de 66 distritos que são endêmicos aqui em Moçambique. Como eu dizia, somos o segundo país com mais casos de lepra, pelo menos em 2024. Estamos em 5º lugar a nível mundial. Temos casos de criança, quase 10% de crianças com lepra. Temos uma taxa também alta de pessoas que adquirem deficiências visíveis. Nós chamamos de deficiência do grau 2, quer dizer que são deficiências visíveis por causa da lepra. Esta é a situação que nós temos hoje. E a zona norte do país, que é Cabo Delgado, Niassa, Zambésia também acabamos colocando por aqui, Nampula, contribui com cerca de 80% de casos a nível do país. Então a situação realmente é alarmante. E o nível de cobertura de serviços de lepra é muito reduzido. Então, em termos de desafio, um dos desafios que eu havia de referir aqui primeiro é a fraca cobertura. Nós não estamos a conseguir, não são todas as unidades sanitárias onde tens técnicos que sabem diagnosticar lepra. Porque lepra é uma doença clínica. Ela, para diagnosticar, não é fazer análise, mas é ter conhecimento do olhar, os sintomas, as marcas e dizer que isso é lepra e começar o tratamento. Então temos fraca cobertura. Segundo, há este fraco conhecimento, como eu dizia, técnicos em muitas unidades sanitárias não temos pessoas. Tem uma situação que eu gosto de anotar de um jovem que agora está a dirigir uma associação em plena cidade de Maputo, capital do país, uma pessoa com nível superior, tem licenciatura. Ele ficou com lepra, foi várias vezes à unidade sanitária. Estou a falar de uma pessoa informada na capital do país e começou a ter até complicações de lepra porque ninguém sabia o que era, ele nem sabia onde encontrar esse serviço. Então esta é a situação. E o outro grande problema é a questão do estigma e discriminação, porque o estigma faz com que a pessoa se esconda, fique longe, tenta esconder os sintomas até que haja complicação. E por último, outro fator que ia trazer é o fraco investimento. Depois da eliminação, que o jornalista disse muito bem, o que aconteceu? Os que financiavam a lepra retiraram-se, entenderam a eliminação como erradicação. E hoje temos muito fraco investimento na área da lepra. E nós temos um compromisso de até 2030, de acordo com um compromisso da OMS. Queremos eliminar a lepra, acabar com a lepra. Mas o desafio está lá. Desafios. Diretor, nestas províncias que mencionou, principalmente as do norte do país, há registro de mortes por esta doença? A lepra não mata logo, mas há pessoas que as complicações, quando a pessoa é diagnosticada tarde, quando a pessoa decide ir para a unidade sanitária, muitas vezes é porque já está com complicações, porque a lepra não dói no início. São manchas, não tem dor, então aparentemente a pessoa está bem. Há doenças associadas? Não necessariamente doenças associadas. O que acontece é que as complicações podem atingir várias partes do corpo, pode ter problemas de visão, podem cair os membros. Acho que já viu pessoas que têm membros de deformidade, caem os membros, os dedos, dos pés, e em alguns casos de complicações a pessoa pode chegar à morte. Mas mais do que morte é mesmo aquela situação de que ela devasta a pessoa. Muito bem. Então vamos olhar então nas estratégias de ação que é a vossa instituição no combate e prevenção desta lepra. Vamos olhar também a questões de tratamento no nosso país. Bom, a missão contra a lepra trabalha junto com o governo. Nós não trabalhamos de forma paralela. Então a nossa estratégia é uma estratégia que é alinhada com a estratégia do governo,
mas também alinhada com a estratégia da Organização Mundial da Saúde, que é zerar o número de casos, zerar deficiência, zerar discriminação. Então, olhando para os desafios, primeiro é haver cobertura. Conseguimos ter em cada unidade sanitária pelo menos uma pessoa que tenha conhecimento, mas nós olhamos mais para 2 pessoas. Então a pessoa tem que ser tratada na comunidade por causa de questões de pobreza, saneamento de meio. O seu foco é mesmo nas comunidades que nós chamamos de recônditas, onde as condições, os serviços de saúde, a qualidade de serviço é fraca. Então dotar os técnicos de conhecimento para poderem diagnosticar e tratar, e também trabalhar no tratamento e incluir neste processo a descentralização dos serviços, trazer os serviços para o mais próximo possível da própria comunidade. O diretor falou aqui da questão do combate ao estigma. Como é que as pessoas, portanto, a sociedade, podem ajudar a combater este mal que faz com que as pessoas ainda prevaleçam lá nas comunidades sem fazer o tratamento? Bom, muitas vezes o estigma, não só da lepra, em relação a outras doenças também que trazem muito estigma, ele está ligado à falta de informação ou quando as pessoas têm informações erradas sobre um fato. Então, em relação à comunidade, o que é muito importante acontecer é que a comunidade seja educada. A comunidade tem que saber que lepra tem cura. Lepra não é resultado de feitiço, não é resultado de maldição de Deus, não é nada disso. É uma doença normal como qualquer outra doença. Tem cura, tem tratamento, e a pessoa, quando estiver a fazer tratamento, ela não vai transmitir a doença a ninguém, pode tocar, pode fazer tudo o que é possível. Então, este conceito tem que passar para a comunidade tem que ser educada. A outra coisa que tem que acontecer é que a comunidade tem que perceber que qualquer um está sujeito a ter lepra. Então, criar um ambiente que seja aberto, seja acolhedor para quem tem a doença, lepra é como outra doença qualquer, é muito importante, porque hoje você discrimina alguém, mas amanhã se tiveres lepra. Então, tem que acolher as pessoas que têm lepra e, principalmente, controlar os sinais. Desconfiar de manchas. Tem manchas na pele, vá à unidade sanitária e o técnico vai dizer se é lepra ou não é lepra. Se é lepra, fazer o tratamento gratuito, que leva entre 6 a 1 ano, e a pessoa fica curada. Possíveis respostas a essas questões, começando mesmo por esta de casos registrados em média no nosso país. Em relação ao número de casos, Moçambique vai registrando perto de 3.000 casos por ano. Nos últimos anos, ano passado, estivemos em 2.800 e alguma coisa, 2.700 e tal, então perto de 3.000 casos por ano. O número de casos, tenho certeza que seria muito maior se tivéssemos uma cobertura maior. Nós temos 66 distritos endêmicos, não conseguimos cobrir metade deles com serviços de lepra. Então, está a falhar mesmo. Bom, é um trabalho que o governo, os parceiros estão a fazer, são poucos. Então havia de ser curto e grosso, que é mesmo a questão de investimento. Depois da eliminação, muitos doadores estavam lá, se retiraram. Então, para cobrir uma província ou um distrito, com todo o trabalho, treinamento de voluntários, que são muito importantes, criação de estruturas comunitárias para combater o estigma, diferente de outras doenças que é só tratar e acabou, mas com lepra tem que trabalhar sobre o estigma, tem que trabalhar sobre discriminação, então demanda algum investimento, e acho que aí ainda estamos a falhar, estamos a lutar junto com o governo, junto com parceiros, e talvez já aproveitaria aqui deixar uma mensagem para todos que podem estender a sua mão, apoiar isso, para que esse sonho de 2030, eliminar a lepra, se materialize. Então, alguém perguntava se é possível fazer o tratamento de lepra sem toma de medicamentos. Não. A única forma de tratar a pessoa que tem lepra, neste momento, é o tratamento com multidroga, que chamam de MDT, né? Que é o tratamento que começou nos anos 80, 81, ficamos a saber que é possível curar. Então, só pode ser através mesmo de medicamentos, 6 meses, para um tipo de lepra que nós chamamos de poço bacilar,
e 1 ano para multibacilar. Eu não vou aqui descrever muito, mas estou a dizer, há 2 tipos de lepra. Há também abandonos neste tratamento? Todo tratamento que leva algum tempo é preciso todo um segmento. É por isso que eu falava aqui que os desafios são grandes, porque tem que haver um segmento, e já que não há dores, a pessoa pode pura e simplesmente desistir e pensar que está tudo bem. E quando volta, normalmente já volta com dedos a caírem, talvez já tem problemas de vista, talvez já alguns nervos já estão contraídos, então já é tarde às vezes, já vem com complicações. Então há realmente isso, e nós tentamos, os serviços de saúde, os técnicos, quando são treinados, eles tentam informar a pessoa, o voluntário também informa a pessoa, dá aquele segmento próximo, tenta evitar que a pessoa ande muitos quilómetros para ir buscar os medicamentos, dá-se o medicamento para pelo menos 1 a 3 meses e depois a pessoa volta. Então há realmente abandono. Alguém perguntava se lepra continua a ser um problema de saúde pública. Nos locais endêmicos é um problema de saúde pública, sim. E outro ouvinte perguntava, acho que eu mesmo, perguntava sobre a convivência diária com uma pessoa que tenha lepra. Se a lepra leva muito tempo para se transmitir a outra pessoa, mas se a pessoa já está a fazer tratamento, podem conviver, podem trocar tudo, podem usar as mesmas coisas, terem o mesmo espaço, não há nenhum problema. No entanto, a convivência com uma pessoa que tenha lepra, que não esteja a fazer tratamento, coloca em risco as pessoas que estão em volta. É por isso que existe um tratamento, neste momento, aquilo que nós chamamos de PEP, que é um tratamento que se faz para pessoas que eventualmente se descobre-se numa família alguém com lepra, imediatamente faz esse tratamento para as pessoas que conviveram com aquela pessoa, mas também faz o diagnóstico para as outras pessoas ver se tem lepra ou não tem lepra. Diretor, uma das questões aqui colocadas é sobre o impacto que esta doença tem nas comunidades do nosso país. O impacto, talvez muita gente pode dizer assim, Moçambique tem cerca de 3 mil casos, é muito pouco. 3 mil casos, mas malária nós falamos de 100 mil casos, 500 mil casos. Então, por que é um problema? Lepra é um problema por causa do que ele faz na pessoa. Ele destrói completamente a pessoa quando não tem tratamento. Então, o impacto é devastador. Há pessoas que foram expulsas das suas comunidades, há pessoas que foram impedidas de trabalhar, há pessoas que pura e simplesmente são desprezadas e não têm acesso a serviços e outras coisas que acontecem na comunidade, oportunidades na comunidade, simplesmente porque tem lepra. E há aquelas que, por causa da deficiência, esse é o outro, quando a pessoa começa a ter deficiência por causa da lepra, ela já reduz a sua capacidade de trabalho. Então é um impacto muito pesado na comunidade. Então alguém falava quais são as províncias que contribuem muito. Nampula está em primeiro lugar, obviamente. Temos Zambésia também, Cabo Delgado. E, infelizmente para Cabo Delgado há distritos que não há acesso por causa do conflito, do terrorismo que lá vai acontecendo. Niassa também, temos Tete, temos Manica. Norte e centro, mas particularmente essas 3, Cabo Delgado, Nampula e Zambésia, são as que contribuem com o maior número de casos. A outra questão aqui que nos chega de Tete é mesmo do nível do tratamento com relação às zonas rurais. Que descrição é que a Missão contra a Lepra faz desta questão de tratamento nas zonas rurais? Felizmente, o governo, junto com a Organização Mundial da Saúde, tem acordos para que, se Moçambique disser, faz os cálculos do ano corrente e diz, no próximo ano pensamos que vamos ter 3.000, 3.500 casos. A OMS está dando, até hoje, graças a Deus, medicamentos gratuitos para tratamento de lepra. Qual é o problema? É o que eu disse. Todo mundo que tem lepra chega a ser diagnosticado? Não. Porque não há cobertura. Os técnicos não têm. Uma grande parte dos técnicos das unidades sanitárias recônditas não tem conhecimento, não sabe como diagnosticar a lepra. Este é o maior problema. Temos que aumentar a cobertura para que as pessoas sejam diagnosticadas, mas aquelas que são diagnosticadas, neste momento, o governo consegue providenciar medicamentos. Pode haver aqui e acolá questão de ruptura de medicamento, não por falta de medicamento, talvez por algum constrangimento logístico de como fazer chegar o medicamento. Mas as pessoas que têm, graças a Deus, a OMS dá ao país medicamentos.
Diretor, estamos a falar aqui da questão da déficit de financiamento ao nível dos parceiros. Com toda essa avalanche, a missão contra a lepra, que estratégia é que está a tomar na atualidade para ter que erradicar, digamos, eliminar em algumas províncias aqui do norte do país? Bom, a missão contra a lepra não está só, tem outros parceiros, tem a MLR, que também trabalha na área da lepra, tem a AIFO. Cada um desses parceiros, junto com o governo, procura encontrar doadores. Todo momento estamos a fazer isso, procurar doadores, escrever propostas para ver se conseguimos ter financiamento. E já também começamos, dentro da missão contra a lepra, a trabalhar a nível local, porque muitas vezes nós procuramos fundos só a nível internacional, mas agora também a nível local estamos a trabalhar muito na questão da visibilidade, não só da organização, mas acima de tudo do problema. É importante que as pessoas saibam que lepra é um problema. Então, com base nisso, aqueles que têm condições, aqueles que têm recursos, puderem reconhecer isso, porque o fato de ter sido eliminado em 2008 criou esse ruído na comunicação. Então, há uma necessidade, se queremos realmente cumprir com a agenda da OMS, que é até 2030 eliminar a lepra, tem que haver financiamento. Como eu dizia, a cobertura ainda não é 10 milhões. Muito bem. Diretor, há um financiamento anual feito pela missão contra a lepra? Nós anualmente, dependendo do período, às vezes que temos vários projetos e conseguimos ter um financiamento anual de por aí 400, 500 mil, quase meio milhão de libras, mas isso sempre depende do período. Sempre que temos qualquer bolo que chega, conseguimos imediatamente, começamos num novo distrito, vamos numa nova localidade, tentamos aumentar a cobertura e nós trabalhamos com o governo. É treinamento de técnicos, treinamento de voluntários. Eu falo isso de voluntários por uma questão simples. Em alguns locais, no ano antepassado, em Alto Moloco, por exemplo, 70% a 80% de casos diagnosticados, eles foram referenciados pelos voluntários. Então eu estou a trazer voluntários para as pessoas perceberem o papel que a comunidade pode jogar na identificação, referenciamento de casos de lepra. Muito bem, diretor, estamos em escassos minutos para o final do nosso espaço. Hoje acopula-se esta data ao nível do país, o Dia da Lepra, igualmente as doenças negligenciadas. Que mensagens aqui neste dia estão a ser passadas ao nível das províncias? As cerimônias centrais da celebração do Dia da Lepra e do Dia Mundial das Doenças Tropicais Negligenciadas acontece hoje aqui em Nampula. Então esta já é uma grande mensagem, que o governo está preocupado com doenças tropicais negligenciadas, que incluem a lepra. Então escolheu-se Nampula também por causa do peso que Nampula tem em relação ao caso de lepra e doenças tropicais negligenciadas. Então a mensagem principal é que a lepra tem cura, as doenças tropicais negligenciadas têm um espaço muito importante no país. O governo também se preocupa, apesar do nome negligenciado, mas o governo tem essa preocupação. É por isso que temos esta cerimônia a acontecer, que vai ser dirigida, se tudo correr bem, pelo governador da província. Atividades que estão a acontecer neste momento ao nível do país? Já começaram há bastante tempo atividades de sensibilização, de trazer à mente das pessoas que estamos diante desse problema, que todos nós devemos nos unir e não a discriminação, particularmente o estigma a pessoa atingida pela lepra ou algumas doenças tropicais negligenciadas. O país tem medicamentos para fazer face a estes novos casos que surgem no país? Como eu dizia, nós temos uma parceria, o governo tem uma parceria com a Organização Mundial da Saúde para prover medicamentos. Então, para casos que estão identificados e foram planificados, sempre se faz uma projeção com algum acréscimo e a OMS providencia medicamentos gratuitamente. Muito bem, queríamos mesmo perceber esta questão de medicamentos e é chegado ao fim. Obrigado pela presença aqui. Falamos hoje dos contornos de como erradicar esta doença, tanto a lepra, hoje que se assinala o Dia Mundial da Lepra, igualmente o Dia contra as doenças tropicais negligenciadas ao nível do país.
you get to hear me now. Atenção estudantes, pais e encarregados de educação. Em 2026, a Papelaria Académica Limitada tem tudo o que você precisa para o sucesso escolar. Temos livros da primeira à 12ª classe, livros para vários cursos do ensino superior, pastas para todas as idades, materiais escolares e de escritório, além de computadores e impressoras de alta qualidade a preços acessíveis. E porque a educação é para todos, apostamos na inclusão da pessoa com deficiência visual. Placas e punções para escrita em braille, bengalas, relógios falantes, jogos de cartas e xadrez em braille, tudo a preços acessíveis. Visite-nos na cidade de Maputo, na Baixa da cidade, Avenida Samora Machel, número 12, ou na Avenida Eduardo Mundiane, número 908. E na cidade da Matola, estamos na Rua da Rádio Moçambique, número 411, próximo à Mesquita Hanza. Contatos 21 32 05 99. E-mail papelariaacademica@gmail.com. Papelaria Académica Limitada, concentrada no presente, pensando no futuro. Nos momentos finais do programa Mais Inclusão, estiveram na sua companhia Amina Chakami na apresentação, Abdulrahman Ibrahim na edição e João Ângelo nos cuidados técnicos. Mais Inclusão, promoção dos direitos das pessoas com deficiência, uma produção da Ibrahim Produções Limitada com apoio da TV Surdo. Até a próxima edição. Mais Inclusão, um programa radiofônico que compartilha histórias inspiradoras para transformar a consciência da sociedade moçambicana em relação aos direitos das pessoas com deficiência. Mais Inclusão, do Rovuma Maputo, do Zumbo Índico.